Seu lugar. Privilégio receber você, ter você aqui é uma bênção. Você que também de casa participa conosco, mas como se aqui estivesse, é uma bênção ter você com a gente também. A internet serve para isso, né? Não é só para ficar zoando flamenguista, tem outros propósitos para a internet, né? Então a gente tem que usá-la adequadamente, né? Com moderação. E hoje eu quero também, a gente está nesse propósito de 40 dias diante do Senhor, buscando a face dele, na palavra. Hoje nós chegamos ao capítulo 20 do Êxodo. Estamos lá no capítulo 20. E é tremendo como Deus trata a gente. Deus tira o povo da escravidão. E quando geralmente você sai de um lugar opressivo, você quer chutar o balde, né? Você quer fazer tudo que nunca fez antes. E Deus chama o povo e fala assim, olha, agora eu vou dar limites a vocês. E é muito interessante perceber que Deus ama a gente ao ponto de nos dar limites. Deus não deixou o negócio solto, falou, não, agora é cada um por si, vamos lá. Não, Deus reúne a turma e fala, olha só, eu tenho aqui alguns limites que vão fazer vocês felizes, abençoados e plenos para viverem na terra que eu prometi a vocês que eu daria. E esses limites, eles são muito interessantes porque numa sociedade como a nossa hoje, que vive a celebração do indivíduo, o que interessa é o indivíduo, a comunidade, Deus, tudo isso tem que estar a serviço do indivíduo. O importante nesse momento que a gente vive, né, de pós-modernidade, é o indivíduo. Quando a gente fala de limite, o cara já se move no banco, fala, olha só, limite. Limite, ser humano sem limite é bicho, meu irmão. É simples assim. Se não há limite, o ser humano ele se torna irracional. Ele não está nem aí para o outro, a ética se vai, o comportamento inadequado se perpetua. Deus chama o povo e dá limite. Por que nós temos hoje tantas dificuldades familiares? Porque os pais estão esquecendo de que os filhos precisam de alimento, de carinho, de cuidado, mas, sobretudo, de limites. Limites firmes. O sim é sim, o não é não. Coitadinho dele, pastor, seu filho não é um coitadinho. Limite vai torná-lo alguém capaz de lidar com frustração, de enfrentar os nãos que a vida certamente dará a ele. Limite. Em tudo que a gente faz tem limite, meu irmão. Você vai viajar, você pega o seu carro e fala, agora eu vou arrebentar tudo. Não é? E pé direito embaixo, você passa no radar, o que aconteceu com você? Está morto. Vai chegar logo arrumadinho, uma foto bonita, né? Porque o seu carro fica até mais bonito na foto da multa. Fica melhor, você pensa, não, o meu não, está muito bonito para ser o meu. Mas chega lá a foto da multa, porque você passou do limite. E hoje, nessa questão da pandemia, a gente percebe muita violência doméstica, violência contra a mulher. Minha irmã, se o seu esposo lá, alguém fez violência, fala comigo. Sério, a gente tem que correr atrás disso, não pode ser bagunçado, não. Ninguém tem o direito de ser violento com ninguém. Isso é um limite legal. Ah, mas ele, ela, não. E tem mulher que bate em marido também, só para constar, hein? E olha só, não ri não porque eu conheço e posso dar nomes. Eu estou ralado assim, mas é porque Lucas me derrubou no futebol. Não. Depois eu fui torturado com Polvedine, mas é a vida. Limite, gente. Eu lembro, essa é uma história verídica. Tinha uma menina deficiente na primeira igreja que eu apacentei. E essa menina um dia chegou chorando na igreja, dizendo que a mãe dela colocou um cara em casa e o cara tinha batido na mãe e nela. Você me acha magro hoje, naquela época eu tinha menos uns 10 quilos. E eu falei, vamos lá na sua casa agora. Tinha uns 2, 3 diáconos no armário, eu falei, vem comigo. Falei, vamos lá. E nós fomos. Chegamos lá, eu falei com o cara, aí falei com a mãe dela, ó, ele está dormindo aí. Falei, não tem problema não, pode deixar que a gente acorda ele. Aí entrei na casa, quando eu olhei para trás, cadê os caras? Foram todo mundo embora. Todo mundo foi embora. Eu falei, agora já estou exposto mesmo, né? Vamos lá. Aí, bati lá, acordei o cara, bati no quarto até o cara acordar.
Falei, aqui, você tem até 2 horas da tarde para ir embora. Isso era final do EBD, entre EBD e o culto. Você imagina como é que eu não estava loucaço. Aí cheguei e falei, até 2 horas eu quero que tudo teu esteja fora de casa. O cara levantou, quando ele foi levantando da cama, meu, o cara, ele tinha 3 andares. Eu falei, isso mesmo. Você não está enganado, não, é isso mesmo. Pode sair até as 2, porque eu vou voltar aqui 2 horas. Se eu voltar, a gente vai conversar. Pergunta se eu voltei até hoje. Mas ele foi embora. Às vezes você não tem nada. Rapaz, eu estava falando na IBD hoje sobre o poder da palavra. A palavra tem poder, rapaz. Se você tiver, meu amigo, libera a palavra, mas limites. A gente precisa dar limite, gente. E Deus nos dá limite. Para que Deus dá limite a gente? Pastor, a minha felicidade, Deus está limitando a minha felicidade. Eu queria sair com todo mundo, eu queria ir para balada, eu queria mandar uma tatuagem aqui, eu queria fazer não sei o quê. Deus está te dando limite porque te ama. Porque sabe que se Ele não segurar você, você se perde nessa vida, maluco. Tem um monte de perdido por aí. Por quê? Não conseguiram considerar o limite de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Êxodo 20 para a gente falar sobre como esses limites funcionam. Abra aí. Eu vou pedir você um pouco de paciência, não que eu vá me alongar na mensagem, mas o texto hoje é um pouquinho maior. À noite eu prometo que vai ser só 4 versículos, mas agora a gente vai esticar um pouquinho. Êxodo, capítulo 20, verso 1. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há acima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, nem o que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, portanto o abençoou. Honra a teu... vou voltar aqui, eu me perdi. O Senhor o abençoou e o santificou no dia do sábado. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Deus, obrigado pela tua palavra nessa manhã. Nós queremos, Deus, sim, aprender com o Senhor e viver os teus limites. A cada dia, Deus nos instrui sobre o que fazer, como fazer, até onde ir, que em nome de Jesus a tua palavra seja o nosso norte, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse povo está saindo da terra, do Egito, da escravidão, está saindo lá daquele lugar, e é um povo politeísta que adorava tudo que você pudesse imaginar, qualquer coisa era Deus para eles, e nesse processo todo de transformação, este povo se encontra agora com Moisés, e Moisés está trazendo a palavra de Deus ao coração desse povo para que eles tivessem limites, para que eles entendessem coisas essenciais para viver no lugar para onde Deus os levava. Hoje, gente, se nós não entendermos o que Deus tem para a gente fica perdido no meio de tantas opiniões, porque todo mundo tem opinião, ninguém consegue dar notícia, o cara tem que dar notícia e falar o que ele acha sobre ela e tentar convencer você de que ele está certo. As pessoas não tem, hoje não há nada isento, tudo tem algum nível de opinião, de apologia por trás, e se a palavra não nos sustentar, a gente se perde. E por que Deus dá os 10 mandamentos ao povo? Primeiro, para que eles tivessem uma santidade prática, diária, que pudesse envolvê-los num relacionamento crescente com o Senhor. Entender isso
facilitou muito a vida deles, porque o Senhor começa falando lá, verso 2, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. O Senhor começa já trabalhando isso aí. Gente, não dá para ter outros deuses. No Egito, vocês serviam o sol, ao rio, no Egito Faraó era Deus, todo mundo era Deus lá. Vou ensinar vocês, só existe um Deus, que sou eu, porque eu que tirei vocês de lá. Então, vocês precisam aprender a viver na prática esse relacionamento monoteísta, onde só há um Deus, um só Senhor, ninguém vai interceder por vocês, são vocês e eu, não precisam de sacerdote, vocês não precisam de mediadores, vocês têm acesso a mim, é o que Deus está dizendo para a gente hoje. É uma vida prática, um relacionamento prático com Ele. Deus separou aquele povo para si e disse a eles, vocês têm acesso a mim. Na manhã de hoje, Deus está falando com a gente, eu separei vocês, eu dei a vocês acesso a mim, me procurem, porque se me procurarem, vocês me acharão, e me achando, vocês serão abençoados, vocês viverão o que eu tenho para vocês. O que falta a gente, muitas vezes, é entender quem nós somos, é ter uma vida prática no relacionamento com Deus. Há muita teologia hoje, e a gente adora quando alguém chega aqui na frente e começa a falar, não, porque no ano tal, ou o livro tal, o hebraico, o aramaico, não sei. A gente adora informação, só que informação não transforma a vida. O que transforma a vida é relacionamento com Deus. Esse relacionamento precisa ser prático, porque a gente tem muita teoria sobre tudo. Eu lembro que o Chico Anísio, lembra do falecido Chico Anísio? Ele escreveu um livro sobre casamento. O cara separou 17 vezes, como é que escreve um livro sobre casamento? Mas é isso, é o cara ter uma vida desconexa da realidade. Ele fala sobre tudo, mas não vive nada. E não é para isso que Deus chamou a gente. Deus tira o povo do Egito para dizendo assim, olha só, estou tirando vocês daí, vocês são meus, têm acesso a mim, e eu quero desenvolver uma vida prática com vocês. Não falem sobre mim, vivam comigo. Está entendendo? A gente fala demais, vive de menos. É tempo da gente olhar para esse texto e perceber, Deus está me dando limites para que eu viva uma santidade prática. Segundo, olha o verso 12 e 13. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Não matarás. Olha aí. Deus está tirando o povo e dando limites a eles para que eles tenham relacionamentos saudáveis. Um povo que não sabe se relacionar é um povo que se mata. A taxa de homicídio que nós temos no estado do Rio de Janeiro é absolutamente assustadora, beirando a zona de guerra, porque nós não sabemos nos relacionar. Não sabemos nos relacionar em família, não sabemos nos relacionar com quem está do lado, com quem é vizinho, com quem tem ingerência e autoridade sobre nós, porque isso tudo é fruto da ausência do relacionamento com Deus. O Senhor, Ele fala textualmente, vocês vão entrar numa terra que eu preparei para vocês, mas lá vocês precisam honrar pai e mãe, ou seja, o primeiro relacionamento saudável que vocês têm que ter é dentro de casa, porque subir púlpito para pregar é mole, difícil é viver como cristão dentro de casa. É honrar pai e mãe, é honrar cônjuge, é cuidar de filho, isso é desafiador, e isso é a prática do Evangelho, a prática do que a palavra ensina a gente, porque a gente está cheio de performance por aí, o sujeito é absolutamente performático, ele chega e ele começa a envolver todo mundo, cheio de técnica, mas infelizmente, quando Deus olha para ele, Deus o reprova. Quando nós, nessa manhã, somos convidados a pensar sobre isso, sobre relacionamentos saudáveis, nós temos que refletir sobre a nossa casa. Como é que é o nosso relacionamento em casa? Como é que é o nosso relacionamento com pai, com mãe? Pai e mãe vai te dar limite sim, porque te ama. Como é que é seu relacionamento com o seu filho? Você não deve nada ao seu filho, nada. Nada. Ah, pastor, mas eu estou sempre trabalhando. Trabalha menos então, ué. Ah, mas eu não vou poder dar o que ele quer. Não dê o que ele quer, dê o que ele precisa. E nesse processo a gente vai se perdendo. Os relacionamentos ficam intrincados dentro de casa. Tem filho mandando em pai.
Tem pai que não tem autoridade para falar com o filho. O que eu posso fazer, pastor? Ser pai, ser mãe, chegar lá, bater na mesa e dizer, a partir de hoje é assim. É isso que acontece, meu irmão. O pastor está ensinando a gente a ser intransigente, não sei o quê. Eu tenho um diálogo muito bom com meu filho. Você não é amigo do seu filho. Você é pai, você é mãe. E tem que ter um distanciamento. Não é que você vai estar longe dele, que você vai deixar ele para lá. Não é que você não possa jogar videogame com ele. Nada disso. É realmente entender que vocês não estão no mesmo nível. Simples assim. E relacionamentos, se eles não são saudáveis em casa, eles vão se perpetuar do lado de fora. Por isso o versículo 13 fala, não matarás. Porque se o negócio não funciona em casa, na rua você mata. E não é o que tem acontecido? As pessoas podem até não matar fisicamente. Você chega no mercado de trabalho, o cara quer te engolir vivo. Você está lá, rapaz, você está tentando fazer tudo certo para prosperar na sua carreira, você está trabalhando bastante, você está lá crescendo e tem sempre alguém te sabotando. Por quê? Porque o cara não sabe viver relacionamento saudável. E a pergunta é, a gente sabe? Se você não consegue se relacionar com Deus que é perfeito, como é que você vai se relacionar com o cara que é imperfeito como eu? Não adianta nada, Deus está falando, levar vocês para a terra que eu prometi, se vocês não aprenderem a se relacionar de modo saudável. Os limites de Deus levam a gente a uma santidade prática, a relacionamentos saudáveis. Terceiro, olha o verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Verso 17. E ele mostra para a gente que os limites servem para colocar ou recolocar a gente na direção certa. O que Deus está falando é o seguinte, olha, tem bastante para todo mundo. Não precisa querer o que é do amiguinho. Como é difícil a gente entender isso, gente. Hoje a gente não está podendo fazer café da manhã na igreja, né? Porque tem essa coisa toda, o pessoal está com saudade daquele café que deixar você acordado até as 2 da manhã, né? Meio quilo de pilão numa garrafa, mas a gente tomava aquele café e é impressionante. Tem para todo mundo, mas o cara quer chegar na frente da velhinha, da criança, ele quer, não, primeiro eu. Esse é o problema da gente. Muitas vezes a gente não está na direção certa, está com muita velocidade, mas está na direção errada. O que Deus está falando para o povo é absolutamente claro, translúcido, transparente. Deus está falando assim, olha, pessoal, prestem atenção aqui, o que eu estou dizendo para vocês, o que eu tenho para vocês é muito maior, é muito mais pleno. Não fiquem cobiçando coisas, não se deixe abater pelo que o outro tem. Se o outro tem, Deus abençoe o outro, parabéns para ele, e ore pelo outro, para que ele prospere ainda mais, e você faz o seu, não cobiça. Há uma diferença entre cobiçar e o cara querer prosperar. Se o outro conseguiu, você fala o quê? Se ele conseguiu, eu consigo também. Eu vou conseguir. Eu não quero o que é dele. Eu quero, na disputa comigo mesmo, ser o melhor que eu puder naquilo que eu estou fazendo. Essa é a realidade. É assim que funciona. E Deus, quando introduz o povo na terra, caiu o negócio aqui. Quando Deus introduz o povo na terra, o que Deus está falando para eles é que, se eles ouvissem a voz do Senhor, eles estariam sempre na direção certa. Mas é difícil isso, né? Porque a gente se perde. Eu me lembro que eu fui uma vez em Guaxindiba, fui num culto e tal, maravilhoso, culto, maravilha, e aí está uma senhora saindo da igreja, senhora saindo, mancando. Falei, minha irmã, quer uma carona? Aí ela, pastor, eu moro aqui pertinho, mas... tá bom. Botei a irmã no carro. Meu irmão, o pertinho, uns 20 minutos você andando na lua, porque só tinha buraco e cratera. Quando você não cai num buraco, você cai numa cratera. E fui eu. Deixei a irmã em casa. Como é que sai de lá? Falei, sem problema. Vou ligar o GPS. GPS não pegava nada, meu, nem ligar o troço ligava. E é aí que você vê como é importante ter alguém para te guiar. Porque para lá eu fui tranquilo, não, vira aqui, entra ali, vai lá e tal, não sei o quê. E como é que sai depois? O problema da vida das pessoas é que muitas vezes elas não deixam aquele que criou todas as coisas guiar os seus passos.
Elas acham que sozinhas sabem o que é melhor para si mesmas, mas nós não sabemos. Os relacionamentos às vezes são intrincados porque a gente parece erva daninha. Já viu quando a erva chega na árvore e ela suga tudo que a árvore tem? É difícil se relacionar com gente assim, meu irmão. Pastor, ninguém me ama nessa igreja. Você está sempre se relacionando com o outro de modo predador? Como é que alguém vai te amar? Não tem jeito, pessoal. Os limites que Deus nos dá falam com a gente, olha, na prática, seja um povo meu. Saibam se relacionar de modo saudável. Aprendam na prática, no dia a dia, a viver na direção certa. E aí, no verso 6, eu queria encerrar por aqui. Verso 6 fala assim, ó: e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. O propósito do limite de Deus para a gente é que a gente consiga viver em unidade de fé. Outro desafio, quando o Senhor fala que faz misericórdia a milhares dos que me amam, a gente às vezes não consegue viver misericórdia de Deus. Pastor, eu não sinto. O fato de você não sentir não significa que não haja misericórdia sobre a sua vida. Ah, mas eu não consigo passar por esse processo porque é difícil para mim. É difícil para você, não para o Senhor. Nesse tempo louco que a gente vive, andar em unidade é muito difícil, mas é o chamado de Deus para a vida da gente. Um só corpo, uma só fé, um só batismo, uma só igreja. É estar juntos. Nós não precisamos ser iguais para isso, mas precisamos todos viver uma santidade prática. Precisamos que todos nós aprendamos a nos relacionar. Gente, se você não consegue se relacionar com um cara aqui, por que você vai conseguir se relacionar com ele no céu? É sinal de que você não vai. Desculpa, mas não vai. Nós precisamos aprender a seguir na direção certa. Há um jeito certo de fazer as coisas. A verdade é de cada um. Não. Jesus fala, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Você pode escolher suas verdades, mas o destino delas não é o céu, se a sua verdade não for Jesus. A única verdade que conduz ao céu. E o texto encerra chamando a gente para viver em unidade. Estar juntos, a nos perdoar, a nos amar. Gente, a vida passa muito depressa. Muito depressa. Outro dia você era um bebezinho e hoje você está aí com a idade que tem. E a vida continua passando. Já reparou que boa parte dos seus aborrecimentos foram porque você não soube colocar em prática aquilo que Deus te ensinou? Há um chamado para a gente nessa manhã, a pôr em prática relacionamentos, espiritualidade, direção, para que a gente não seja mais movido para os conflitos e para as dores da vida. Que o Senhor te abençoe muito nessa manhã, que a gente realmente saia daqui comprometido com isso. E você que veio à igreja, você chegou aqui,